Primeiro, falar para vocês o versículo 31, que está aqui em Lucas 18. Jesus, ele estava o quê? Ensinando e mostrando aos seus discípulos o que ia acontecer. Jesus estava falando para os seus discípulos o que ia acontecer. Mas nesse ponto aqui, nós podemos ver, querido, 3 tipos de cegueira. A cegueira dos discípulos, a cegueira do cego, que estava assentado ali, o cego Bartimeu, né? Ou o cego de Jericó. E a cegueira da multidão, que semelhava à cegueira dos seus discípulos. Então Jesus aqui, querido, no versículo 31, ele fala: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém. Então Jesus passou por Jericó. Jesus ele estava indo para Jerusalém. E no seu caminho, nessa ida para Jerusalém, tinha Jericó. Por isso que Jesus passou por Jericó. Jesus, ao mostrar para os discípulos o que ia acontecer, Jesus estava falando o quê? Mostrando para eles o que ia acontecer com o Filho do Homem, com ele, com Jesus. Mas aqui, os discípulos no 34, presta atenção no verso 34, querido. Eles, porém, não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Por que eles não entenderam nada? Aqueles discípulos, cego Bartimeu, tinha uma cegueira física. Mas a cegueira dos discípulos e da multidão era espiritual. Não era cegueira física, como o cego. Mas só que os discípulos, como a multidão, aqui, eles simplesmente não aproveitaram o momento que o Senhor estava com eles. Diferente do cego Bartimeu, que ao ver aquele povo, né? Mas aquele homem, aquele cego, estava ali sentado na beira da estrada, como a palavra do Senhor diz, pedindo esmola. E ele ouviu aquela multidão caminhando. Creio eu que aquele homem ficou ali escutando. Ele virava a sua cabeça para um lado, para o outro, para saber de onde estava vindo aquele barulho, aquela poeira, né, daquela multidão, porque ali naquele momento Jesus estava indo para Jerusalém porque era Páscoa. E a multidão estava acompanhando. Então Jesus naquele momento estava o quê? Ensinando. Ele estava andando ensinando. E o povo não entendia, mas falava. Menino fazia barulho, eu creio que eles ficavam, cala a boca, menino, né? Quando a pessoa, muitas das vezes, a pessoa não está entendendo e o menino está ali, ele fica, cala a boca, cala a boca. Mas Bartimeu não. A cegueira de Bartimeu foi curada. Mas Jesus queria mostrar para os discípulos, quando ele fala aqui, e que eles falam no verso 34, que eles não entenderam nada. E os discípulos ali no meio daquela multidão, é glória, amém, né? Mas tem uns dos discípulos, mas Jesus fala lá, na palavra dele, fala assim, ensina o caminho, mostra. Mas ali ele grita e fala assim, mas nós não sabemos o caminho. E Jesus levanta e fala, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cego Bartimeu, querido, ele aproveitou a fé daquele homem. Bartimeu, mesmo diante das suas deficiências visual, das suas dificuldades da vida, não desistiu de clamar a Deus. Mesmo aquelas pessoas tentando calar Bartimeu, quantas das vezes a multidão não tem tentado calar você? Quantas das vezes a multidão não tem tentado nos parar, queridos? Como fez com Bartimeu, cala a boca, para. Mas Bartimeu, ele tinha fé. Ele sabia que a oportunidade dele era aquela. Talvez nós não tenhamos aproveitado a oportunidade que o Senhor está ao nosso lado nos ensinando e nos mostrando o caminho. Essa cegueira que o Senhor está falando de Bartimeu, Ele quer curar também a cegueira. Talvez nós temos uma cegueira que não conseguimos avançar na presença de Deus. Mas Bartimeu, ele grita, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele grita, irmãos, ele está o quê? Ele está reconhecendo que ele é incapaz. Ele não sabe. E quando você pede ajuda, você está mostrando que você não precisa de ajuda, que a outra possa te ajudar. Talvez nós colocamos no nosso coração que eu não vou me rebaixar o outro irmão. Não quero mostrar que você pode ser ensinado pelo outro. Isso é orgulho. Mas Bartimeu não. Bartimeu, ele não teve esse orgulho, ele olhou e falou assim, eu preciso. E ele sabia que ali ia passando Jesus. Ele não perdeu a oportunidade, pastor. Bartimeu, nós, queridos, devemos aprender com sua perseverança na fé. Nós precisamos aprender com a perseverança de Bartimeu. Ele foi perseverante. E nunca deixou de buscar a presença do Senhor, mesmo quando a circunstância parecia adversa. Deus honra, irmãos, a perseverança de coração. A busca incansável por Ele. Ele honra, Jean, quando você tem buscado a Deus de todo o seu coração. Quando nós temos olhado para Deus e falado, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor que vive em mim é grande. Eu não consigo olhar, mas a sua visão na minha faz eu enxergar as pedras de tropeço que tem no meu caminho. E muitas das vezes nós não conseguimos chegar perante de Jesus e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Nos humilhar perante do Senhor. Nós não conseguimos mostrar para a nação que nós precisamos de Jesus. A cegueira de Bartimeu, querido, foi curada porque ele teve perseverança na fé. Até quando a nossa fé estamos encostando em Jesus? Até quando a nossa fé estamos chamando a atenção de Jesus? Porque aquele homem, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus fala para ele, traga ele aqui. E procura o que quer que eu te faça. Ao chamar por Jesus, Bartimeu demonstra, irmãos, profunda humildade ao reconhecimento
na sua necessidade limitadas. Ele tinha limitações. Bartimeu era limitado. Ele não enxergava, queridos. E quantos de nós hoje, talvez também, nossa visão espiritual não consegue ir além. Nossa visão espiritual não deixa nós enxergar mais adiante. Nossa visão não permite que nós vai além daquilo ali. Outro homem que aproveitou a Jesus ali, aproveitou a oportunidade de Jesus indo para Jerusalém. Ele subiu numa árvore. Quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar, ele subiu na árvore porque ele era de estatura menor, pequena. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Ele subiu porque ele tinha necessidade, querido, de Jesus na vida dele. Ele sabia que ele precisava de Jesus. Ele precisava desse Deus. Mas Jerusalém não teve essa vontade. Ela não quis aproveitar aquele momento que Jesus estava ali, mas Jesus falou: e bem você, Jerusalém, caia por terra. Então, querido, mas nós não mostramos aqui que Jesus também, ele falou da ressurreição dele ao terceiro dia, para que nós podemos entender que nós necessitamos de Deus ao todo tempo. Ele se despiu de todo orgulho e da vaidade, querido, mostrando publicamente que estava disposto a se humilhar perante o Senhor. Da mesma forma, devemos aprender a humilhar e reconhecer nossa dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A humildade atrai graça divina e nos aproxima do coração do Pai. A humildade. Talvez nós não temos humildade de chegar diante de Deus e contar para Ele o que nós estamos passando. Talvez nós não temos humildade de falar para Deus o que precisamos. Bartimeu ali naquele momento, ele se humilhou diante do Senhor, não somente diante de Deus, mas ele mostrou para aquelas pessoas que quando nós clamamos a Deus, Ele ouve. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele está ali para te escutar. Então a igreja, irmão, a igreja hoje, pastor, nós temos que aprender a aproveitar o momento que o Senhor está passando. E o Senhor Jesus está aqui, queridos. Nós temos que aproveitar como o cego Bartimeu aproveitou naquele momento. Aproveitar e saber, queridos, que Jesus está ali para te escutar. Ele não passou ali por acaso. Então, aqueles discípulos de Jesus que andavam com ele, mostrou para ele que não estava entendendo nada, mas Bartimeu entendeu tudo. A multidão que acompanhava Jesus olhou assim: mas o que esse homem está falando? Mas Bartimeu não. Bartimeu olhou e falou assim: eu entendo que esse é o Filho de Deus. Eu entendo que essa é a oportunidade que eu tenho agora. E aquele homem, querido, foi curado. Jesus aqui fala aqui, ó.
Pois então veja, a sua fé salvou você. Quantos de nós precisamos nos entregar ao Senhor? Quantos de nós precisamos mesmo nos derramar diante de Deus? Quantos de nós, querido, precisamos aqui nos render ao pé do Pai e saber que nós não somos nada. Nós temos limitações, amados. Nós somos seres humanos com limitações. Como Bartimeu. E ali, Bartimeu não teve dúvida. A importância da fé inabalável. A fé de Bartimeu foi inabalável, amados. Mesmo diante das dificuldades que surgiriam ao seu redor, ele cria que o Senhor Jesus poderia curá-lo. E não duvidou nem por um minuto sequer. Porque aquele povo fala, cala a boca. E ele não duvidava. Ele falou, vou continuar gritando. Eu vou continuar falando. Muitas das vezes, quando acontecem algumas coisas na nossa vida, a primeira coisa que faz, pensa, né? Eu vou abandonar Deus. Eu vou largar de andar nos caminhos do Senhor. Tudo que eu faço dá errado. Mas eu fui vendo. Talvez Deus está falando assim, abra seus olhos espirituais. Eu quero falar contigo. Eu quero te escutar. Eu quero escutar você. E nós temos nos acovardado perante o Senhor. Nós temos escutado a multidão, cala a boca. A multidão tem nos colocado para calar. E nós sabemos que nós podemos clamar que o Senhor nos escuta. O Senhor, Ele vai adiante, irmãos. A hora que você clama a Ele, Ele está ali para te socorrer em todas as suas dificuldades. Olha para esse cego Bartimeu. Esse homem não tinha mais expectativa aos olhos humanos. Ele estava ali pedindo esmola, irmãos. E quando Jesus chama Bartimeu, que fala que ele quer ver, e que fala, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, o que Bartimeu faz? O que Bartimeu faz aqui, irmãos? Imediatamente ele passou a ver de novo e seguiu Jesus, glorificando a Deus, queridos. Ele se pôs no caminho do Senhor e começou a seguir o Jesus, glorificando a Deus. Ele valorizou aquilo que o Senhor fez. E quantas pessoas Jesus tem feito, tem tirado, abrido os olhos espirituais, curado a sua cegueira mundana. E você vira as costas para Jesus e fala, agora eu não preciso de ti mais. Agora eu não quero mais. Agora eu estou livre. Agora eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Eu consigo enxergar agora. Mas Bartimeu não. Ele foi grato àquilo que Jesus fez por ele. Ele teve gratidão. Ele começou a seguir o Senhor. Ele começou a glorificar a Deus. E a multidão, vendo o que tinha acontecido, glorificou ao Senhor junto com ele. Porque imagino eu ali naquele momento ali, querido, que os discípulos e a multidão compreendeu o que Jesus tinha falado.
começou a compreender que Jesus tinha dito. Porque Jesus mostrou para eles o que ia acontecer. Tudo que ia acontecer, tudo que os profetas tinham dito, ia acontecer na vida dele. Mas aqueles profetas ali não falam, mas o que ele está falando? Mas a partir daquele momento, aquele cego Bartimeu que clamou, e eles cala, e ele, cada vez que eles mandavam ele calar, mais ele gritava. E talvez a multidão tenha falado para nós, aquieta, e nós temos ficado acovardados, ao invés de clamar e falar do amor de Jesus. Nós aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando de pregar a palavra do Senhor, nós temos se acovardado. Jesus talvez está te entregando, está abrindo seus olhos espirituais, está tirando essa cegueira que você tem, que te impede de crescer, impede você de andar, impede você de seguir a Ele, mas você está sentado na beira do caminho. Aquele cego ali, irmão, pensou que aquela multidão caminhando ali, aquela poeira batia no rosto daquele homem. Que ninguém dava moral para ele. Ninguém dava atenção para ele. Mas aquele cego, ele não desistiu. Essa fé sincera, confiante, foi recompensada, irmão, pelo próprio Cristo, que atendeu o clamor do cego e lhes devolveu a visão. Aprendemos a confiar incondicionalmente no poder e na vontade de Deus. Sabemos que Ele sempre age para o bem daquele que o ama. Ele sempre age para o bem daquele que ama. O cego Bartimeu não foi diferente. Então, querido, vindo aqui para o quarto e último tópico. Testemunho vivo do poder de Deus. Após ser curado por Jesus, Bartimeu não apenas recuperou a visão física, mas também ganhou uma nova expectativa de vida. Ele se tornou uma prova viva da transformação que Cristo pode realizar em nós. Amém, queridos? Ele transformou naquilo que o Senhor tem para nós. Bartimeu é a prova viva daquilo. Então, eu fiquei olhando assim, quando eu estava aqui estudando essa palavra. Perdão, amados. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei imaginando e olhando para o Senhor. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer para mim? E Deus trouxe sobre mim e eu olhava e comecei a chorar, querido. Porque Deus, Ele quer nos ensinar tantas coisas e muitas das vezes nós temos acovardado. A timidez, a vergonha, o medo tem nos tirado essa visão espiritual. Talvez o medo tira a sua visão espiritual e não te deixa somente como Bartimeu. Bartimeu era cego, físico, era algo que poderia ser tratado pelo homem, né? A visão dele
Mas Deus mostrou ali que a visão de Bartimeu foi curada, mas a sua visão espiritual, você estava vendo, mas estava cego. A sua visão espiritual você pode ver, mas você não enxerga. A sua visão física, nós podemos ver, mas a visão espiritual tira nós da presença de Deus. Quando a sua visão espiritual está tampada, quando você tem uma venda na sua visão espiritual, ela te tira da presença de Deus, porque você não consegue mais ver aquilo que o Senhor está fazendo. Então Deus aqui, Jesus queria mostrar para nós que a cura de Bartimeu aqui não poderia ser só em Bartimeu, a cura física. Ele queria curar aquela multidão com os olhos espirituais, para que eles pudessem ver espiritualmente. Hoje eu estava ali em Campinas conversando com o Jean, e nós falando do amor de Deus, daquilo que o Senhor faz. Irmãos, é coisas boas quando você escuta a pessoa falar do amor de Cristo, do desejo que ele tem de fazer aquilo que o Senhor mostrou para ele. Lá atrás, a pessoa está cega, não consegue ver. E quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas não conseguem ver o que o Senhor Jesus tem falado, tem mostrado? O diabo tem tampado a sua visão espiritual. O diabo tem mostrado que a cegueira não é só física. A cegueira espiritual é a pior delas. A cegueira física, Jesus pode mudar, tirar. Não que ele não possa mudar a cegueira espiritual. Mas quando você tem a cegueira espiritual, que você não dá lugar para o Senhor tratar, aquela cegueira te leva para o inferno. A cegueira física não, querido. A cegueira física você fica vulnerável ao ser humano. Você é guiado. Né? Como eu estava ali conversando com o João, falando assim, quando um cego guia outro cego, o que acontece? Ambos cairão no buraco. Ambos cairão no buraco. Mas Bartimeu não, querido. Bartimeu sabia que quando ele escutou, ele procurou, né? Ele fez uma pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Que movimento é esse? Né? E o povo ali falou: é Jesus está passando. Ele falou: quem? Jesus está passando. Falei, opa, Jesus está passando. Ah, minha oportunidade agora. Bartimeu, ele cria que o Senhor podia curar ele. Bartimeu cria, pastor, que ali a oportunidade dele ver novamente estava passando. E ele não poderia deixar aquela oportunidade passar. Ele não poderia deixar que Jesus passasse pelo aquele caminho e ele ficasse sentado à beira da terra ali, à beira da estrada. Se fosse uma pessoa que não tivesse fé, amados, ele tinha feito o quê? Ficado sentado à beira da estrada e pedindo uma esmola, aquele montidão de gente passando. Ele ia pensar, agora é a hora de eu ganhar um dinheiro. Mas Bartimeu não. Ele estava esperando aquele momento. Jesus já tinha preparado para ele aquele dia. Como Jesus preparou para você esse momento, querido. Como Jesus preparou para você essa noite, para que você entendesse que Ele está abrindo seus olhos espirituais, para que você vá lá fora e tira a cegueira daqueles outros que estão ali que não conseguem ver. Jesus está preparando você, é para ir lá, é para falar, é para ser usado.
É para glorificar a Deus, é para que Deus, as pessoas possam ver em você o brilho do Espírito Santo. É o testemunho de vida que vai mudar a vida da sua família. É o testemunho de vida que vai lá te levar aquelas pessoas, seus parentes, como eu ouvi. Querido, eu pude ouvir, eu pude contemplar a pessoa chegar em mim e falar assim: eu vi a diferença da Bruna, eu vi a diferença do Gabriel, eu vi a diferença. É isso. É o brilho do Espírito Santo, querido. Eles entenderam que o Senhor tinha tirado a cegueira espiritual. Eles entenderam que aquilo que eles estavam fazendo, o inimigo estava mostrando para ele um caminho diferente. Mas Bartimeu, ele olhava e falava: o caminho é esse. Como que aquele homem estava sentado à beira do caminho? Como que ele poderia saber que Jesus ia passar ali? Como que ele ia perceber? Ele estava cego, ele ia andando para qualquer rumo. Ele não podia, a visão física dele não conseguia ver nada. Mas o Espírito de Deus levou Bartimeu naquele lugar. O Espírito de Deus levou Bartimeu ali, porque Jesus sabia que no meio do caminho teria Bartimeu, e ele ia clamar pela sua ajuda, ele ia clamar pelo seu poder, ele ia clamar pela sua glória. E Bartimeu fez isso, querido. Bartimeu olhou para Jesus, escutou. Eu creio em Jesus. Bartimeu, quem que vai passar? Jesus. Então, peraí. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. E o povo ali querendo calar Bartimeu. Calar, cala-te, cala-te. Você está fazendo barulho, vai atrapalhar o mestre, porque Jesus, ele estava ensinando, que ele estava indo para Jerusalém, era Páscoa, ele ia ensinar lá, ele ia levar o povo, querido. Jesus era o Cordeiro. Na Páscoa é servido o Cordeiro. Ele falou para os seus discípulos: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ser entregue para ser açoitado, cuspido, chicoteado. Mas aquele povo, aquela multidão, como os discípulos, estava cego, pastor, espiritualmente, e não entendia nada. E não aproveitou nada. Não aproveitou o momento, a oportunidade que estava caminhando com Jesus. Então eu quero te falar, queridos, da mesma forma, querido, quando permitimos que Jesus entre em nossos corações e nos cure espiritualmente, nós tornamos testemunho vivo do seu amor e podem impactar positivamente a vida daqueles ao nosso redor. Isso é Jesus. Isso é saber que Jesus impactou sua vida. Isso é mostrar para aquelas outras pessoas que Jesus muda a história. Jesus muda o seu caráter. Jesus muda a sua visão. A maneira de você ver vai ser diferente. Perdão, amados. Estou com uma tosse que esses dias tem me tirado a paz. Então Jesus ali mostra para o povo que Bartimeu era um homem grato. Você tem sido grato pelaquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem sido grato pelo cuidado de Deus? Qual que é a sua cegueira espiritual?
Eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a sua cegueira espiritual? O que tem te travado? O que tem feito você parar? O que tem te deixado você abandonar o Senhor? O que tem feito com que você não mostrar que Jesus agiu na sua vida? Você precisa, querido, mostrar para os outros que Jesus, Ele é o centro da sua vida. Você é iluminado pelo Senhor. E quando as pessoas veem isso em você, querido, então você vai ver o cuidado de Deus. Quando as pessoas começarem a notar, nossa, a vida da Fernanda ficou diferente. Nossa, a Fernanda não é a mesma pessoa. Nossa, o irmão Joaquim não é o mesmo homem. O irmão Joaquim era um homem terrível, brigão. Está repreendido, irmão Joaquim. Né? Então, a hora que as pessoas começam, eu quero esse Deus que está na vida do Jean, da Bruna. Eu quero esse Deus que ele serve. Porque esse Deus aí que abriu os olhos espirituais deles, eu quero servir esse Deus também. Porque eu creio que esse Deus vai mudar a minha vida. Porque é diferente. Então, aquele povo estava indo calado, acompanhando Jesus junto aos seus discípulos. Mas quando Jesus cura o cego Bartimeu, quando aquele cego começa a glorificar a Deus, o que o povo faz? E o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então aquele povo começou a glorificar a Deus também, amados. Aquele povo lá foi contagiado com o poder do Espírito Santo. Ele foi contagiado com aquele milagre que Jesus fez na vida de Bartimeu. Ele foi contagiado e começou a glorificar a Deus. E talvez nós é contagiado, mas calamos. Jesus faz na nossa vida, mas nós deixamos de passar para o outro. Nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é pregar a palavra, que é ministrar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas, queridos. Então vamos aproveitar a passagem de Jesus. Jesus está passando por aqui. Vamos aproveitar. Vamos sair das quatro paredes. Vamos fazer discípulos. Vamos fazer discípulos. Talvez você está parado. Você não consegue romper. Você não consegue ganhar a sua casa, ganhar a sua família para o Senhor. Talvez você não está conseguindo ir além. Faz como o cego Bartimeu. Pede ajuda. Quando você procura, como ele procurou, o que está acontecendo? Ele não tinha conhecimento. Quando você não tem conhecimento, não é vergonha você pedir uma ajuda. Pede ajuda a quem sabe, a quem conhece. Pede ajuda. Foi o que Bartimeu fez, ele pediu ajuda. O que está acontecendo? E quando ele expôs para ele o que está acontecendo, ele pediu ajuda a Deus. Ele pediu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim também somos nós. Se estamos parados, se estamos deixando que a cegueira espiritual não deixa nós avançar, pede ajuda. Vem cá, meu irmão, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ensina aqui. Nós não somos melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém. Ninguém é tão sábio que não pode aprender, né? E nem tão burro que não possa ensinar. Nós temos que
saber, irmãos, que nós temos um Deus vivo. Amém? Se coloca de pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus.